gente sobre a vida. O que seria a vida sobre o ponto de vista da filosofia? A filosofia vai pensar na vida como a consciência da própria existência. Ao longo da história da filosofia, a gente tem essa percepção de vida a partir da percepção de que você existe. E essa existência humana, como ser humano, é também a consciência de que para que eu exista, o outro também precisa existir. Eu gosto do título do programa, Escolhe, Pois, a Vida, porque já cabe para a gente uma reflexão, até filosófica, o que seria então a vida. E quando a gente pergunta, parece uma pergunta que é retórica e equaliza no outro ser vivente, que é o ser humano que está à minha frente, ou uma outra qualidade de vida que não precisa ser exatamente a vida humana, um animalzinho que a gente goste, qualquer manifestação da vida. Então a gente precisa dessa relação entre os seres viventes que têm consciência da própria vida e por isso é capaz de valorizar-se e valorizar também a vida do outro. Dentro dessa relação, professor Elton, acho que a primordial, a primeira que nós devemos pensar, ver, analisar com carinho, seria a relação entre os próprios seres humanos. Não é isso? Porque a gente pensa na natureza, a gente pensa nos animais, né? Mas se nós analisarmos a fundo, tudo isso está relacionado realmente à nossa própria existência, não é isso? Por exemplo, nós destruímos a natureza. E nós defendemos a natureza, não pela natureza em si, mas pelo que a natureza representa para a gente. Porque sem ela, nós também desaparecemos, nós também morremos, nossa vida também se vai, né? Então, os animais também, se os animais todos morrerem, forem, né, nosso extrativismo, né, animal, né, nosso extrativismo vegetal, às vezes levado a extremos, né, se nós também sacrificarmos as espécies, nós também podemos ser comprometidos. Né? Assim, às vezes pode parecer uma forma um pouco egoísta de se ver a coisa, né? Às vezes a gente defende a vida por virtude, né? Mas primeiro a gente defende por necessidade, né? Não que isso não venha a levar à virtude e à compreensão de que todos nós estamos ligados de alguma maneira, não é isso? Que existe essa simbiose entre nós, os demais animais e a natureza, a planta, o planeta, o universo, não é isso? A questão dessas relações entre os seres humanos e a consciência da vida vem chamar a atenção para a gente do cuidado que a gente precisa ter com a natureza. Se fala muito hoje em ecologia, né, o cuidado da casa, da grande mãe natureza, e às vezes nós como seres humanos a gente acaba pecando por não se sentir mais como um ser da natureza. Nós somos seres naturais, como todos os animais, como a nossa fauna, a flora, enfim, a natureza toda. E, às vezes, a gente, pela capacidade de racionalidade, que é aquilo que nos dá consciência de vida, a gente acaba caindo num problema de esquecer que a gente também é um ser que está nesse contexto todo, nessa engrenagem toda. E a gente acaba não tendo uma consciência, ou talvez desvalorizando isso, de que a gente precisa cuidar da natureza para estar cuidando da nossa vida, ou seja, a gente se entender como um ser natural também que faz parte dessa engrenagem toda. A consciência filosófica, que é o que nos dá talvez o primeiro significado filosófico do que é a vida, você ter a capacidade de pensar, de racionalizar e você sentir-se um ser vivo. Mas com essa consciência, você sai de uma primeira natureza e você cria uma segunda natureza, que a gente vai chamar da sociabilidade, a ética, a política, a maneira como a gente convive socialmente e compartilha a vida socialmente. E esse processo é que acaba nos conduzindo para não diria uma desvalorização, mas um descuidado com essa visão mais integral da vida,
ou da nossa vida em relação com as vidas existentes no planeta, com todas as outras vidas. E aí, a partir dessa consciência, a gente poder continuar valorizando a vida do outro, do planeta, uma vida no sentido mais cósmico, para também estar valorizando a nossa vida no sentido pessoal. Professor, e como entra essa questão de se importar com a vida da outra pessoa? Nós vemos que muitas vezes a gente se importa, às vezes a gente se preocupa nem com a própria vida, né? Mas nós vemos que muitas pessoas não se importam com as vidas das demais, né? Simplesmente matam, oprimem, subjugam, né? E muitas vezes utilizam também as pessoas apenas como um meio para se chegar a uma determinada finalidade, né? Então, como é que a gente pode compreender essa relação existente, que a filosofia pode nos dizer, essa relação homem, né, a questão de vida e vida humana? Pronto, os meus alunos estão aqui, agora eu vou falar de um assunto que eu até tratei muito com eles. Na modernidade, um cara chamado René Descartes, um filósofo francês, inclusive ele tem uma frase muito famosa que, mesmo que as pessoas não o conheçam, mas já deve ter ouvido essa frase em algum lugar: penso, logo existo, ou em latim, cogito ergo sum. Essa frase do Descartes, ela inaugura uma compreensão do ser humano, uma compreensão do que seria a vida. Porque ele diz que primeiro você precisa ter consciência para depois existir. Não que você não existisse antes, mas você precisa desse pensamento, dessa razão, para ter consciência de que você é um ser vivente. E aí é que entra a relação da alteridade do outro. A sua consciência de que você existe, ela parte da consciência de que o outro também existe. A gente diria na filosofia que é aí que nasce a ideia de sujeito, a individualidade humana, que isso é um conceito moderno da filosofia. A ideia de sujeito, ela vai nascer exatamente dessa relação entre duas pessoas que existem, mas sobretudo que têm consciência da sua existência. E essa consciência de que eu existo porque o outro me dá esse conceito, e eu, como ser existente, dou o conceito de existência para o outro, é que justificaria, inclusive, a nossa necessidade de socialização, a nossa necessidade de estar em comunidade, estar em sociedade, para se entender como um ser vivente, como um ser humano, através da convivência e da compreensão de que outros seres da minha espécie também se veem como seres viventes, e também eles precisam da minha existência para terem consciência disso, e eu preciso da existência deles para que eu também me sinta um ser humano, um sujeito humano. Certo. E de uma coisa, professor, essa questão da preocupação com a vida alheia, né? Assim, a vida alheia, a vida da... Às vezes a gente pensa que a preocupação com a vida alheia é só a pessoa que fica fofocando, né? Fica fofocando a vida do outro ali, preocupação com a vida alheia, mas não é isso não, né? Como é que será que essa preocupação que nós temos com a vida, né, com a nossa vida, com a vida do outro, principalmente, é algo que nós temos apenas pela convenção social, né? Ou é algo inerente mesmo do próprio ser, do homem, né? Do ser humano? Ou se não tivesse essas convenções, né? Se você matar, você vai preso, ou então algumas questões até morais, né? Algumas convenções morais, nós seríamos assim, os animais realmente sanguinários, sem se preocupar com a existência do outro. A gente entraria realmente num tema muito pertinente na filosofia, que é o tema da ética, né? A consciência de que o outro existe e que eu tenho que preservar a vida do outro, eu diria que de imediato não é uma condição natural. A gente, quando a gente passa por momentos difíceis, a gente consegue experimentar isso, que a gente tende a ficar um tanto mais egoísta, no sentido de que a gente se volta mais para nós mesmos, aquela tendência a estar tentando preservar a nossa vida. E é a ética que nos projeta para que a gente cuide da vida do outro. É como se a ética fosse uma segunda natureza no ser humano, que é adquirida através da cultura. E isso é importante e não desvaloriza o fato de eu estar, por exemplo, dizendo que esse cuidado com a vida do outro não é algo que vem lá de dentro, que eu já nasço com
com essa tendência a cuidar do outro, mas é, sobretudo, o entendimento da evolução do ser humano como ser pensante, como ser capaz de uma consciência de si, e a partir dessa consciência de si, também uma consciência do outro, de ser capaz de preservar a vida, no sentido de dar longevidade, no sentido de dar uma duração para a vida. Nós somos naturalmente seres muito frágeis, né? A gente, se nós fôssemos utilizar apenas os nossos instintos animais, a gente, na cadeia alimentar, diante de tantos outros animais que a gente tem no nosso planeta, a gente seria uma espécie que talvez nem existisse mais. Mas nós temos uma capacidade especial, que é a capacidade de racionalizar, a capacidade de pensar. Essa capacidade nos fez compreender a nossa condição vivente e, inclusive, perceber a nossa fragilidade, e, percebendo a nossa fragilidade, a necessidade de cuidar do outro e de estar com o outro, de estar agrupado para ser mais forte. E é aí que nasce a cultura, é aí que nasce a ética. E aí, quando eu cuido do outro, em última instância, por mais egoísta que pareça, eu também estou cuidando de mim. Eu estou cuidando do meu ser individual, porque eu entendo que essa segunda natureza que nós humanos criamos é uma natureza que permitiu com que a minha vida fosse mais duradoura, permitiu com que a minha vida fosse mais possível nesse planeta e que a gente pudesse evoluir enquanto ser humano. Bom, então, acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho mais o quanto nós achamos que somos defensores da vida, né? Porque às vezes a gente pensa que mas lá no fundo, nós estávamos até conversando semana passada, eu acho, lá na biblioteca do patronato com a professora Ana Flávia, que ela estava lendo o livro do filósofo, e tinha um capítulo lá muito interessante que reflete muito essa questão. Até que ponto nós somos defensores da vida realmente, até onde vai o nosso limite, e onde é o ponto em que o interruptor muda, né, de aberto para fechado. Aí que nós vemos se nós seremos ou não defensores da vida. Só poderia falar para a gente um pouquinho sobre o dilema do bonde? O dilema do bonde, aí a gente vai entrar um pouquinho aí na questão da filosofia utilitarista, da felicidade. O dilema do bonde é uma história que a gente usa muito na filosofia e em outras áreas das humanidades, quando a gente vai falar de ética, sobretudo na perspectiva de escolha. A situação é mais ou menos a seguinte: imagine que você é um controlista de um trem e tal, e você está vendo na linha férrea algumas pessoas que estão ali trabalhando, os trabalhadores, e o trem está lotado, e você percebe que se o trem continuar ali, você não agir, o trem vai matar aquelas pessoas. Digamos que tem ali 5 pessoas. E você tem a possibilidade de bifurcar, de mudar a rota desse trem, puxando uma alavanca. E aí você desviaria daquelas 5 pessoas que estão ali trabalhando. A questão é que na outra linha que você desviaria o trem, tem uma outra pessoa, só que só uma pessoa e não 5. E aí você poderia, nesse caso, talvez puxar a alavanca, você perderia a vida de uma pessoa em favor da vida de 5 que estaria na outra linha, mais todo o pessoal que está dentro do trem. Então, quer dizer, você sacrificaria uma vida por outras vidas, ou seja, por um número maior de vida. Por que é um dilema? Porque independente da decisão que você tome, você vai ter que detrir alguma vida, você vai ter que perder alguma vida. E aí você precisa escolher. De imediato, quando a gente se coloca nesse dilema, qual é a primeira coisa que a gente pensa para tomar a decisão? Então eu vou puxar a alavanca, eu vou matar uma pessoa, mas pelo menos eu vou preservar um número muito maior. Então, quer dizer, na perspectiva da felicidade, eu vou dar felicidade a um número maior de pessoas. Só que o problema é que aquela pessoa que está lá naquela linha, que é só uma pessoa, ela é um ente querido seu. Pode ser sua mãe, uma pessoa que você goste muito, enfim. Alguém muito especial para você. E aquelas 5 que o trem mataria, se ele seguir o seu percurso, você não conhece. E em outra instância, essa pessoa também é especial para outras pessoas, né? Especial para outras pessoas também.
Então, quer dizer, numa visão filosófica, você está num dilema porque você tem que decidir. Se nós estamos falando de escolher a vida, e agora o que a gente faz? Se nós somos seres humanos limitados e a gente precisa decidir. Aí numa visão, numa filosofia utilitarista, a gente não pensaria duas vezes e a gente realmente puxaria a alavanca, porque a perspectiva da felicidade para os utilitaristas seria exatamente você proporcionar o número maior de pessoas felizes possível, o número maior de felicidade possível, que é uma herança lá da filosofia do Epicuro, que seria aquela ideia de aumento de prazer e diminuição da dor. Olha, que essa questão, não vou ainda no prazer e na dor, né? Vamos nós aqui um pouco anteriorzinha, que a bichinha, né? Que esse dilema, voltando à questão do dilema, né? Porque ou você mata 5, ou você mata 1, ou você não mata ninguém, né? Que é interessante também essa visão, que seria talvez uma visão de fora, porque você está dentro do trem, você tem a opção de deixar o trem matar as 5, ou mudar a alavanca lá do trem, pegar o desvio e matar uma, né? Sendo que, se você optar por não matar, fazer esse ato e matar uma, você vai matar, você não estaria matando 5, mas você estaria se omitindo da ação, né? Você se omite da ação. E em outras bifurcações desse pensamento, do bonde, né? Se você estivesse fora do bonde e você pudesse mudar a alavanca de fora, né? Ou se tivesse algo com alguém que você seja uma pessoa gordinha, isso lembra a mim, não um pouquinho, né? Então você pudesse pegar essa pessoa e empurrar no trilho, o trem mataria essa pessoa, mas não mataria as 5 e não mataria aquele outro. Né? Então aí gera umas diferenças de pensamento, a questão que você, às vezes, pela ação, você pode provocar a morte, beneficiando uma maioria, em detrimento de uma minoria, pela omissão ou pela ação, né? Às vezes, onde é que realmente a nossa mente entraria em conflito, né? Nessas situações? Porque de uma forma ou de outra, eu estaria matando alguém, fosse pela ação ou fosse pela omissão. Ou a minha omissão me eximiria dessa responsabilidade. Aí a gente se aproximaria de algumas filosofias. Primeiro a gente entraria numa filosofia um pouco mais existencialista, sartriana, né, de Jean-Paul Sartre, que ele diz que a gente é condenado à liberdade, e essa liberdade ela consiste em fazer escolhas, e a gente teria que escolher, fato. Isso aí é incontestável. Só que isso gera no ser humano uma angústia, porque ele precisa escolher. E a gente sabe que nesse caso nenhuma das escolhas é uma escolha tranquila de fazer, né? São escolhas difíceis. E você não pode colocar ali, que nem faz na prova, né? Nenhuma das anteriores, né? Nenhuma das alternativas, né? Não tem como, você tem que escolher alguma coisa. E em relação a essa questão de se omitir, a gente talvez se aproximaria de uma filosofia do pós-guerra, de uma filósofa chamada Hannah Arendt, que ela vai falar um pouquinho para a gente do que seria o mal como banal. É quando a minha omissão diante da minha pessoalidade faz com que algum mal aconteça e eu me sinto justificado em não praticá-lo ou em praticá-lo em nome de terceiros, para que eu não carregue comigo um sentimento humano que nos atormenta como condição humana, que é o sentimento da culpa. Mas nesse sentido, já que nós estamos passando aí para a teoria da banalidade do mal, né? Da banalidade do mal, eu até conversei com a Ana Flávia desse dia sobre essa questão, que nos campos de concentração, quando o soldado nazista chegava, não oficial, o soldado nazista chegava no campo, ele inclusive tratava os prisioneiros, né, com muita cortesia, assim, com muita humanidade, né? Chegava, boa tarde, bom dia, né? Como é que vocês estão? Está tudo bem? Né? Demonstrando um sentimento, né, assim, de que eles também são seres humanos e que aquela relação ali de prisão que existe não seria nada mais além do que aquela própria decorrente da guerra. Só que passada uma semana, 2 semanas, esse mesmo oficial, esse mesmo soldado que estava ali tratando com
comunidade, já estava agindo como os demais, né? O que explicaria essa mudança de comportamento? Será assim, uma adequação ao regime ou uma percepção de que existe a liberdade para externalizar toda aquela selvageria que existe dentro de si? Pois é, a gente teria aí uma questão a seguinte: essa ação dele, nesse caso que você citou dos campos de concentração, talvez se aproximaria de uma ação aética, no sentido de que você não age do ponto de vista ético. É quando você não coloca o seu sujeito na história. Porque perceba, se eles tratavam aquelas pessoas que seriam martirizadas, se ele as trata como cortesia, mas depois ele vai praticar um mal a essas pessoas e ele tem consciência de que esse mal realmente vai ceifar delas a vida, mesmo assim ele o faz numa perspectiva de que ele não está praticando o mal, mas ele está fazendo o trabalho dele. Quem está praticando o mal é a guerra, é o Estado, enfim, é um terceiro. Não sou eu quem estou praticando. Só que quando ele age dessa maneira, ele está simplesmente dizendo que ele não está ali como sujeito. Aí a gente pode voltar um pouquinho lá para o Descartes. É preciso que eu tenha consciência de que eu existo, na consciência de que o outro também existe como ser pensante que tem consciência de si. Quando eu digo que eu posso matar alguém, puxar a alavanca para matar alguém, né? E eu não vou estar assumindo qualquer culpa porque eu não estou agindo em meu nome, eu estou agindo em nome de um terceiro, seja o Estado ou a guerra, eu também estou dizendo que eu não sou mais um sujeito. Por que o mal é banal nesse sentido? Porque o mal, ele não consegue se personificar naquela pessoa que o pratica. E ele se personifica nas pessoas que estão sofrendo com aquele mal. Então é aí que mora a banalidade do mal. É quando você anula a sua condição de sujeito quando você age. E quando você age, pelo menos do ponto de vista da conceituação ética, quando você age em sociedade, independente de qual seja a sua ação, ela é sempre uma ação ética ou uma ação antiética. Porque você está ali como sujeito, agindo, como sujeito pensante. Você está ali sujeito a qualquer tipo de punição pelas leis morais da sociedade e tal. Quando você age dizendo que você não está agindo em nome de si, mas em nome de um terceiro, você está dizendo, não, aqui eu não sou mais um sujeito. Aqui eu sou um instrumento. Um mero instrumento. Eu tiro de mim a condição humana. Então, disso aí você está usando o quê? Está usando esse subterfúgio nessa... para dizer que, bom, eu estou livrando o meu. Eu posso estar livrando o meu. Se eu não me adequar a isso daqui, eu é que estarei no lugar desse. Ou simplesmente eu posso estar pensando, opa, está tudo liberado. Né? Tem essa questão também. Porque aí você utiliza essa questão da banalidade do mal, apenas o que foi utilizado, analisado pela Hannah Arendt, que foi também argumentado no Tribunal de Nuremberg, né? Isso deveria ter acontecido desse jeito porque eu estava seguindo ordens, não era eu que estava fazendo ali, mas o soldado, mas o oficial, né? Em virtude da guerra. Né? Então, mas aí vem a reflexão. Quantas vezes nós mesmos não fazemos isso no nosso dia a dia? Às vezes a gente pensa que é uma coisa que está ligada apenas a grandes eventos, né, a grandes genocídios, a grandes holocaustos, e é algo muito distante, mas de repente está aqui do meu lado, na minha relação com a minha família, na minha relação com o meu amigo, colega de trabalho, na relação com as pessoas que estão ao meu redor. Né? Às vezes não pode acontecer isso, professor? É quando eu faço, como diz o Sartre, a escolha de não escolher. Né? Quando eu faço a escolha de não escolher. Nesse caso, eu também estaria fazendo escolha, né? Porque eu estou, como você falou, tirando o meu da reta. Eu estou aqui, né, colocando o corpo fora. Mas isso não quer dizer que a minha ação, ela deixe de ser uma ação a partir da consciência de sujeito. Porque eu sei o que eu estou fazendo e eu sei a consequência do que eu estou fazendo. Por mais que eu terceirize isso, mas existe uma consciência. Então, se existe uma consciência de quem age, embora justificada, e isso apenas um engano da consciência, mas ainda assim ela é uma ação ética, nesse caso uma ação totalmente antiética. Mas a ética não é formada pela
sociedade que, né, na qual ela surge e é aplicada, né, então, no caso do nazismo, né, será que isso seria antiético sobre os padrões nazistas? Aí, nesse caso, a gente precisaria pensar um pouquinho mais, aí esticar um pouquinho aí a baladeira e pensar um pouquinho mais. Mas, num sentido geral de conceituação ética, a ação ética, ela é sempre uma ação individual, mas ela tem uma perspectiva coletiva, né? E a ética, realmente, ela é de uma sociedade. Agora, pelo fato da ética ser de uma sociedade, ela não exime, como assim foi pensado, né, no caso bem específico do nazismo e os campos de concentração, ela não exime o indivíduo, porque o indivíduo ele é parte dessa sociedade. E a ação dele é uma ação que tende a ser universalizada, ou seja, é uma ação que tem efeitos na coletividade. Então, a grande questão aí está na consciência. A ética, ela é coletiva e ela é uma ação individual com perspectiva coletiva, mas é necessário e fundamental a consciência de si para que eu saiba que eu estou agindo e eu possa mensurar as consequências dessa minha ação. Bem, professor, a gente vê que não é uma coisa muito simples, né? Às vezes a gente pensa que a questão da defesa da vida em si é algo muito claro, né? Nós vemos que realmente o que existe são extremos. E não estamos aqui para defender nenhum dos extremos. Estamos aqui apenas para levar a reflexão, né? E a gente vê que a realidade, ela não é assim tão clara, tão luminosa, mas também não é tão escura, né? Não é tão escuridão. A verdade, ela é meio cinza. Né? A verdade é meio cinza. E a gente precisa pensar com muito cuidado em cada uma das nossas ações, refletir, né, até que ponto nós somos realmente defensores da vida. Não para nos julgarmos, nem para julgar ninguém, mas para que nós possamos tomar as nossas decisões com o máximo de consciência possível. Não tirarmos o nosso eu, né? Assumirmos as responsabilidades por tudo aquilo que nós fazemos e pelas decisões que tomamos. Talvez aquela ideia de que quando você pensar na vida, em defender a vida, você colocar-se como um sujeito que é universalizável na sua ação. Ou seja, um sujeito que tem na sua vida, na sua sociabilidade, tem implicações na vida do outro. Essa defesa da vida, talvez precisaria da gente colocar os critérios que a gente tem para o que seria vida, quais os valores que a gente dá para a vida, em que tipo de valor a gente colocaria a vida, porque simplesmente dizer que a gente defende a vida, talvez, se a gente não colocar isso no lugar de fala, no lugar de compartilhamento da vida, talvez isso seja um discurso meramente vazio. Então, quando a gente age em defesa da vida, geralmente a gente age a partir daquilo que nós somos, do lugar que a gente está inserido e nas condições de vida que a gente tem. E aí que a gente tem uma decisão minimamente racionalizada, porque a gente respeita o nosso lugar de fala, a gente respeita o lugar onde a gente está, e a gente respeita os limites que aquela vida tem ali, naquele lugar. A gente sabe que se você comparar a maneira como uma pessoa numa comunidade carente vive e uma pessoa num bairro, vou usar até um termo infeliz, um bairro mais nobre, vive, a gente tem ali percepções diferentes e limites diferentes para o que é a vida. E dependendo de quem defenda essa vida, vai ter que respeitar esse lugar de fala, porque, volto mais uma vez, a gente precisa ter consciência de que a gente é um ser existente, e essa consciência me vem do outro. E esse outro pressupõe que ele divide o mesmo espaço que eu. Então ele me diz quem eu sou naquele espaço que a gente está compartilhando a vida. É aí que a gente pode fazer uma escolha de defesa da vida um tanto mais consciente e talvez um tanto mais tranquila, sem muita culpabilidade, sem muito peso na consciência de que a gente está, em maior ou menor medida, defendendo ou não a vida humana.
Professor, aí para encerrar, a conversa está muito boa, mas infelizmente o nosso tempo é curto, né? Para a gente fechar assim com chave de ouro e pensar um pouquinho, nós já falamos, mas para a gente possa pensar um pouquinho mais sobre essa questão utilitarista, né? Que no final tudo acaba pendendo para o utilitarismo de uma forma ou de outra, né? É o que eu até citava, né? Que já ouvindo, desculpe, e os geeks, né? De plantão aí, acho que vão dar um pulinho de alegria, né? Que acompanha a Jornada nas Estrelas. Ou já assistiu alguma coisa? Não, né? Preciso, né? Precisa. Né? Porque lá fala muito sobre essas coisas, sabe? Tem muita filosofia imbuída lá nesses filmes, nessas séries. Que lá tem uma frase, né, que é até pelo Spock, né, que diz lá que a necessidade de muitos supera a necessidade de poucos. Né? Eu acho que isso aí reflete um pouco da teoria utilitarista, né, principalmente a do Bentham, né, Jeremy Bentham, né, que é que o senhor poderia dizer? Eu só acho que isso é certo, assim, na realidade, isso é o correto, ou pode existir um meio termo, algo que não possa ser tão radical como isso? Eu vou usar uma frase de um colega de trabalho, não vou nem citar ele aqui, mas... Até imagino quem seja, mas vai lá. É esse aí mesmo. Olha aí. Ele diz, quando o pirão é pouco, o meu primeiro. A gente volta para uma questão que a gente já falou aqui hoje várias vezes. Quando a gente fala de felicidade, quando a gente fala de preservação da vida, quando a gente fala de escolha da vida, a gente é utilitarista no sentido de que a gente pensa primeiro na utilidade da nossa própria vida. E a gente coloca a nossa vida como ela sendo uma vida mais valiosa do que a vida do outro. Porque a situação exige, repito, né, o pirão pouco, o meu primeiro. Então, a gente acaba sendo egoísta. Isso até nos traz um dado um tantinho triste, de que realmente essa defesa da vida é algo adquirido na cultura, na sociabilidade e tal. Porque quando a gente está em situações extremas, a gente tende a ser um tanto egoísta e a gente tende a esquecer um pouco do outro, da vida do outro, e a gente continua valorizando a vida, mas a nossa vida. A gente quer que a vida continue, mas que a nossa vida continue e que a vida dos nossos continuem. Então quer dizer assim, que a gente fica falando, né? Vamos defender a vida, eu sou um defensor da vida, eu defendo a vida a todo custo, mas quando eu vejo que isso vai me afetar, às vezes eu dou para trás, né? Eu dou para trás, né? A ideia também do lugar de fala, né? Do lugar como eu estou. Primeiro, para eu me sentir vivo, eu preciso ter a consciência de que eu sou um corpo. A consciência da espacialidade, como diria o René Descartes. E a partir dessa ideia, eu vou tentar preservar a minha vida. Eu descobri que para que a minha vida seja preservada, eu preciso que o outro também exista e seja preservado, porque ele me dá significado para a minha vida. Mas isso é um aprendizado da cultura. Na prática, a vida importante mesmo é a minha. O desejo de ser eterno é o meu. O desejo de durar mais é o meu. A gente é muito ético, a gente é muito certinho, a gente é muito humanista, defensor da vida, quando está tudo bem. Porque aí o nosso discurso fica muito mais fácil. Mas quando a gente sente na própria pele, aí o cenário muda e o nosso discurso, por mais que ele até continue, mas a nossa ação ela tende a ser uma ação mais egoísta. Então, professor, a seu ver, vale a pena cultivar uma cultura de defesa da vida? Vale a pena porque nós somos seres sociais, né? Nós somos os homo politikon, como diria o Aristóteles, né? A gente é um animal político. E a gente, como animal político, a gente está em sociedade, a gente está vivendo essas relações sociais. E quando a gente pergunta se vale a pena defender a vida, a gente se pergunta também, vale a pena conviver socialmente? Vale a pena dividir a minha vida com o outro? E a gente sabe que vale. Porque, por mais que a gente diga, não, às vezes é melhor a gente ser um tanto mais egoísta, é melhor a gente pensar só mais em nós mesmos, aí de repente a gente se fecha e esse fechamento nos traz adoecimentos. Parece que a gente não sabe mais viver sozinho.
a gente aprendeu a conviver com o outro. Se acostumou tanto com isso e achou isso tão legal, com todas as dificuldades que tem, que a gente precisa disso para continuar vivo. E é isso que faz com que justifique essa defesa incondicional da vida, embora seja do ponto de vista de uma aquisição da cultura, mas que é necessário para que a minha vida permaneça viva e a vida social permaneça viva e um tanto mais saudável, para que a gente consiga viver e conviver bem. Então, que todos tenham vida e a tenham em abundância, né? Como diz Jesus lá em João 10:10, todos tenham vida. Então, professor, estou muito feliz você ter aceitado nosso convite, ter vindo aqui compartilhar, né, seus pensamentos, né, essas ideias assim tão brilhantes, né, e tão necessárias para que nós possamos ser levados à reflexão, né? Como eu disse, aqui a gente não está para impor verdades a ninguém, né? Ele vai dizer, ó, faça isso, faça aquilo. O que nós queremos, na verdade, é levar você à reflexão, você, amigo defensor da vida, amiga defensora da vida, né? E se você tiver alguma coisa para dizer, liga para a gente também, fala com a gente aqui no 3285-9899 ou então no 3235-5903, conversa com a gente, dá a tua opinião. Então, professor, muito obrigado pela sua participação. Nós esperamos que você possa voltar outras vezes, principalmente quando nós fizermos a nossa rede, ó, sempre é a nossa mesa redonda, a nossa mesa redonda aí, né, das ciências sociais, para discutirmos esse assunto tão importante que é a vida. Eu que agradeço, espero ter contribuído em alguma medida, e eu gosto de pensar que a vida, ela primeiro precisa de significado. Eu inclusive tinha dito isso para o Estevão antes da gente começar o programa, que quando a gente vai falar de vida, a gente vai falar do significado que a vida tem em cada vida. E primeiro, que significado a vida tem na nossa própria vida, né? O que é que dá sentido para a minha vida? Talvez uma atitude amorosa seja o ponto fundamental, que isso aí a gente herdou da filosofia lá desde o início. Essa atitude amorosa é que faz com que a gente se sinta vivo e perceba que a vida vale a pena ser vivida. Quando eu percebo que a minha vida vale a pena ser vivida, aí sim eu estou com muito mais facilidade escolhendo, pois, a vida.